O psiquiatra cearense Mourão Cavalcante é um especialista nas relações da família e dos casais. Doutor Mourão, existe uma receita para um casamento dar certo? Seria muito bom se existisse, não há. Acho que existem algumas pistas, alguns pontos que, se a gente prestar atenção, pode até dar certo, sabe? Que história é essa do desentendimento, de um bom desentendimento? Como que é possível isso? O que eu constato é o seguinte: quando se preparam os casais, né, os namorados, os noivos para o casamento, a gente diz que vai ser um mar de felicidades, que será uma grande ventura, etc. Então fica na cabeça dos noivos a ideia de que a gente nunca vai ser diferente, de que a gente nunca vai se desentender. Isto não é verdade. Na realidade, a gente deveria preparar os noivos para dizer: olha, vocês vão ter muitos problemas, vocês vão ter muitos conflitos, vocês vão ter muitas dificuldades, e treiná-los para estas situações. Por que isso? As pessoas mudam muito? Não, é porque um casamento, eu digo isso, as pessoas às vezes se assustam, até se aborrecem. Um casamento tem tudo para não dar certo. Por quê? Você junta um homem que vem de uma família que o pai era assim, a mãe era de outra forma, que foi educado num colégio, que tem irmãos, que tem valores. Está lá ele, é o noivo. E tem a moça, que foi educada com pais que tinham determinados princípios, determinados valores, com irmãos num colégio, etc. Junta essas duas criaturas já adultas para viverem juntas. Olha, eu já tive um caso interessante em que eles estavam a pique de se separar porque ele não se acostumava a dormir com alguém de lado dele. Cada vez que ele se virava, ele encontrava, ele tomava um susto e acordava. Daqui que ele sentasse para poder dormir, era uma complicação. Então, a vida em comum é uma vida muito complicada, é uma vida muito difícil. E a gente tem que saber disso para que a coisa dê certo. E daí o que faz? Quais são, assim, os princípios básicos para dar certo? É o diálogo? O que é? Bom, eu penso que, como eu estava dizendo, existem alguns parâmetros, algumas balizas. O primeiro é a gente entender que existe o outro. E é por causa do outro que eu cresço. Aliás, está lá na Bíblia, no Gênesis, quando dizem que Deus fez, né, o céu, a terra, as estrelas, etc. e tal, e fez o homem. Mas ele observou algum tempo depois que o homem estava muito só, muito triste, né? Então Deus, olhando a sua principal criação naquela situação, disse: não é bom que o homem esteja só. Então mergulhou num sono profundo, tirou uma costela, tudo isso são metáforas, né? E então fez a mulher. Então a mulher foi feita para quê? Eu digo às vezes para os meus alunos, e assim em tom jocoso, fez a mulher para apurrinhar o homem. Isto é, para que o homem tivesse um companheiro, tivesse uma companheira. E isto eu verifico ainda hoje em muitos casais, quando eles dizem: olha, quando eu viajo sozinho não tem graça, só tem graça quando eu estou com a minha mulher. Que aí eu digo uma coisa, ela diz que não é, a gente teima, e é Mas aquilo. o homem também apurrinha a mulher, né? Sim, também. Aí depois... Claro que eu estou falando que é o crescimento. Entendi. Eu só cresço com o outro. É o outro que me faz crescer, não é? Por isso é que eu acho que não é nem para a gente ser muito amigo, porque o amigo perdoa, o amigo passa a mão, o amigo esconde. Já o cônjuge, ele tem que dizer, ele tem que mostrar. Então, esta me parece uma regra muito importante. A regra da transparência, da sinceridade. Isto a gente obtém através do diálogo. E diálogo, né? Dois não. Quem tem monólogo, mono, um. Diálogo, dois, não é não, é diá. Diá significa através. Então você tem o diafragma, né? Você tem hemodiálise. Significa conversa que vai, conversa que vem. Mas num momento de discussão, por exemplo, é melhor esperar um pouquinho, discutir depois? Ou é melhor não, discutir na hora, mesmo resolver aquele problema na hora? Olha, eu acho que onde dá mais confusão não é o fato de eu falar, nem o fato de você falar. O que dá confusão é porque geralmente, pode prestar atenção numa discussão de casal, ele está falando dela, ela está falando dele. Eu digo: vem cá, vocês foram designados porta-voz um do outro, é?
Porque se a gente gravasse aquele conflito do casal na televisão para a gente olhar, ia ver que boa parte do que ele falou não foi dele, foi dela. E ela não falou dela, dos sentimentos dela, falou dele. Eu dou um exemplo. Eu estou aqui sentado lendo meu jornal, a mulher vem e pisa no meu pé. Você está doido? Você não tem juízo? Você está cega? Eu já atribuí a ela três defeitos, né? Quer dizer que eu tenho que ficar calado, tenho que engolir no seco? Não. Eu tenho que dizer para ela o meu sentimento. Qual é? Eu não gostei de você ter pisado no meu pé. Porque esta é uma certeza minha. Eu não gostei, eu estou falando de mim, não gostei de você ter pisado. Agora, por que você pisou? Eu não sei. Pisou porque não viu? Pisou porque está com raiva de mim mesmo, tá entendendo? Pisou porque apostou com alguém, quer ver como eu piso no pé dele? Tá, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, e é o meu sentimento, eu não gostei. Como é que esse casal chega até o senhor? Normalmente parte do homem, parte da mulher, o casal vai junto? Olha, tem diversos modelos. O modelo mais frequente é o da mulher. Mulher que vai, eu não aguento mais, já tenho 16, 20 e tantos anos de casado, meu marido tal. Aí a gente tenta fazer com que ele também venha. De preferência, por exemplo, uma primeira vez sozinho, para que ele também possa falar. E depois que vem os dois. Agora, o terapeuta tem que tomar o cuidado, essa é uma coisa elementar para qualquer terapeuta de casal, de não arbitrar. Eu não sou juiz, eu não sou delegado. O que eu estou querendo fazer aqui é que vocês entendam melhor o ponto de vista de cada um, que a gente cria um espaço de palavra. Tanto é que fica... Eu acho que a sessão terapêutica tem um pouco de pedagogia, de ensinar os casais que eles podem discutir sem irem ao conflito. Então, eu fico... calma. Eu, às vezes, até usei um cartão, tem um cartão amarelo, cartão vermelho, para dizer, espera aí, fale de você. O que você está sentindo? Muda completamente. Sempre vale a pena tentar salvar o casamento ou não? Chega uma hora que a separação é a melhor solução. Eu inverteria dizendo que os casais, todos os casais que se separam, eles acham que a separação foi um fracasso. Né? Eu diria, parafraseando o Liebenstein, de que não existem separados felizes. Quer dizer, existem separados aliviados. Aliviados daquele clima de tensão. Mas por que é um fracasso? Porque houve um momento que você era linda, que eu lhe admirava, que eu lhe amava. Então, se hoje essa coisa virou ódio, virou rancor, virou remorso, é porque alguma coisa não deu certo. Então, isto foi um fracasso. É um sentimento de perda, ou não? É, de fracasso. Quer dizer, eu pensava que aqui eu ia fazer uma coisa muito grande, muito bacana, muito legal, e virou esse desastre. Chega uma hora que é melhor separar. Por vezes, é melhor que eles deem um tempo, não é? E que eles possam perceber. Porque eu costumo dizer, uma boa terapia de casal não é aquela que necessariamente reconstitui, não é aquela que necessariamente eles se voltam a se entender, mas aquela em que eles têm mais claro o que é que existe entre eles. E muitas vezes uma terapia é eficaz quando eles chegam à conclusão de que não dá mais. Porque eu digo, até para se separar, a gente tem que se preparar. Não pode ser... Inclusive tem alguns casais que eu chamo casais sem vergonha. Separa hoje, daqui a uma semana estão de novo juntos, daqui a... Sabe? Perderam um pouco a vergonha entre eles e fica uma coisa assim meia banalizada, meia irresponsável. Falam muito em respeito no casamento, que um casamento só é mantido com muito respeito. Existe esse momento que o casal perde o respeito e daí não tem como resgatar isso? Eu penso que o mais grave no casamento é a agressão física. Quando chega a esse nível, é bom que eles se afastem. Eu não diria necessariamente se separem, mas que eles se afastem.
porque está entrando numa faixa muito perigosa, né? E ainda hoje isso acontece muito, né, doutor? Com muita frequência, aqui mesmo no Ceará, nós temos estatísticas assustadoras, né? De casos, sobretudo de mulheres vitimizadas por seus maridos. E eu acho que isso é uma coisa estúpida, né? Que tem que Inclusive, acabar. na Delegacia da Mulher, numa segunda-feira, mais de 50 mulheres chegam a prestar queixa porque sofreram agressões, e a gente vê que elas sofreram agressões mesmo no fim de semana. O que provoca para chegar nesse ponto? Mais uma vez, são muitos os fatores. Primeiro, que nós fomos, ao longo da vida, preparados para o trabalho. A gente sabe o que fazer numa repartição. A gente sabe o que faz. Não, o homem e a mulher, porque a mulher também hoje entrou no mercado de trabalho, não é? Então a gente sabe o que fazer na empresa. Eu tenho que tirar a xerox, eu tenho que bater o relatório, eu sou ensinado para isso. A mulher é igualmente ensinada. Agora, o tempo de lazer. O que a gente faz do tempo de lazer? Aí muitas vezes deriva para a questão do álcool, da bebida, deriva para o insulto recíproco, para a falta do lazer e da falta de ocasião de viver uma vida mais alegre, uma vida mais feliz. Aquela promiscuidade acaba gerando a agressividade e a violência. No ano passado foram 59 mulheres assassinadas e esse ano até agora foram 42. Isso demonstra que ainda existe uma cultura machista. Como é que se explica esse número? Eu acho que o Nordeste, de um modo geral, talvez mais especificamente o Ceará, nós somos o último reduto inexpugnável do machismo mundial. Tá ainda existe o machismo. Mas ele é fortíssimo, né? Mas na realidade, para a gente ser justo, a gente diria que há um leque. Você encontra desde aquelas famílias do modelo tradicional, do modelo pai-patrão, até aquelas em que procura-se viver uma convivência mais sadia, mais equilibrada, mais partilhada. Então, agora, esta transformação, que é o que a gente está vivendo hoje, essa mudança de modelos, muitas vezes se faz de forma traumática. E é isso que a gente percebe. É o homem não aceitando essa realidade de que a mulher não é seu objeto, de que a mulher não lhe pertence, é uma partilha, né? E algumas mulheres acabam aceitando essa situação? Aceitam, porque a gente tem que entender, e eu insisto muito nessa ideia, machismo não é coisa do homem. Machismo significa há uma predominância da autoridade homem, do homem. Mas o machismo, como modelo cultural, faz parte da cultura. Então, o machismo é coisa de homem, de mulher, de idoso, de idosa, de criança, de todos que optam por este modelo. Por exemplo, uma mãe que, quando o filho chega da praia, vai esquentar o almocinho do filho, não é? E ele se senta lá todo, e ainda diz, tem nem um suco, né? E ela, peraí, meu filho, que eu vou já fazer não sei o quê. Ele vai esperar isso da mulher. Ele se levanta, deixa os pratos lá, ela se quiser. E quando chega a filha, ela não ousa nem pedir à mãe, mamãe vai esquentar meu almoço? Porque a mãe vai lhe responder, você não sabe onde é que está? Esquente lá e coma. Ainda acontece muito Mas isso. lógico. Então, quem é machista nessa história? A mãe. Olha, a criancinha de 2, 3 anos, homem, menino, vem correndo, buf, cai, taca com a cara no chão, chorando para a mãe. A mãe diz, tá chorando, menino? Não é homem, não? Ele engole e soca aquilo. Ele nunca mais vai chorar. Homem não chora. Por quê? Mamãe diz. Esses casais que o senhor atende no consultório, existem muitos casos de ciúme. O senhor até chegou a escrever esse livro aqui, o ciúme patológico. E o que foi que o senhor percebeu nessa análise dos casais? Qual é o papel do ciúme no relacionamento? O ciúme é uma palavra que é usada tanto no mundo científico como no mundo popular. Não é a mesma palavra, tanto o homem lá da esquina vai falar de ciúme, como na academia, na faculdade, etc. Então, as pessoas dizem que o ciúme é o tempero do amor. Né? E a comida, o que dá gosto à comida é o tempero. Mas se você exagera no tempero, estraga a comida. Então, ele vira, e aí tem o adjetivo patológico, significa o ciúme doentio.
É o ciúme que impede uma relação madura entre as partes, uma relação equilibrada entre as partes. Quando isto acontece, o ciúme, que é uma possessividade, ele sufoca a relação, sufoca o outro. E o outro deixa de existir. Quando é que o ciúme vira doença? Quando sufoca a relação, o outro percebe, né? Por exemplo, é o caso da mulher que diz: quando eu me casei, ele só queria que eu saísse, fosse com ele. Depois que nós nos casamos, eu tive o filho. Ele disse que era melhor eu abandonar esse trabalho, que eu não ganho nada nesse trabalho, que eu ganho muito mais ficando em casa cuidando do filho. Depois ele foi criticar porque eu estava levando o filho ao colégio, para ver que eu estava paquerando com um porteiro ou com um professor. Daqui a pouco ele não quer que eu vá fazer as compras no supermercado, que diz que eu estou paquerando um caixa ou um gerente. Então a coisa é possessiva, ela vai num crescendo. E existem alucinações aí também. Se o ciúme é proveniente de uma doença psiquiátrica, por exemplo, uma que é gravíssima, que é a paranoia, aí a coisa é mais grave, porque ele constrói um delírio em cima dessas histórias. E acaba acreditando nesse delírio. Porque o ciumento, ele tem uma memória de elefante, sabe? Você disse para ele, há 3 anos atrás, chegou um pouco atrasado: para onde é que você foi? Aí ele: não, é porque eu me encontrei com aquelas minhas colegas. Que colegas? Não, era a Francisca e a Terezinha. E o que é que vocês conversaram? Não, só besteira. Ele guardou, né? Daqui a 3 anos, numa conversa banal, você disse: aquelas minhas colegas. Que colega? Que eu disse, menino, que eu tinha me encontrado. Eu disse: quem era? Não era aquelas 3? Aí, 3? Porque ele tinha gravado 2. Mas ele não diz: você disse que eram 2, agora são 3, não. 3, quem era? Aí você diz: a Terezinha, a Francisca e a Antônia. A Antônia? Quem é a Antônia? Aí começa, tá entendendo? Porque ele gravou tudo aquilo. Por que você botou aquele brinco e na hora que o homem passou você tirou o brinco? Para ele tem um significado, quis dizer: me telefona, alguma piração desse tipo. É piração mesmo. Mas lógico, eu tive um caso tão doido que o marido tinha tanto ciúme da mulher que quando eles iam se deitar à noite para dormir, ela tinha que dizer para ele: pronto, meu filho, agora eu vou dormir. Por quê? Porque ele ia ao redor da cama jogar talco. Para ela não se levantar de noite. Se levantar, deixa lá o pé, a marca no talco. Como é que desencadeia um processo desse? Interessante é que se de noite ela quiser levantar para ir para o banheiro, tem que acordá-lo. Meu filho, olha, eu estou indo para o banheiro. E a mulher aceitava isso. Mas aí é que está, e o que eu tenho percebido é que o ciúme parece ser um jogo a 2, sabe? Ou então estoura. Não dá para suportar. E um dos maiores terapeutas para o ciumento é o próprio cônjuge. Eu estou falando do homem, mas o ciúme é também da mulher em relação ao homem, da mãe em relação ao filho, do pai em relação à filha, etc, 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 não é? Tem gente que tem ciúme objetal. Não senta nessa cadeira, que é a cadeira dele, vixe, ele tem o maior ciúme dessa cadeira, né? Ou então do carro, ou do birô, no caso da repartição. É de uma pessoa, não dá para dizer que o homem é mais ciumento que a mulher, ou a mulher é mais ciumenta que o homem, no geral? O que eu tenho percebido em relação a isso é que a mulher diz logo, a mulher fala, reclama, não é? O homem, ele vai guardando, que é até uma palavra emprestada do Machado de Assis, lá do Dom Casmurro, né, da Capitulo. Ele fala, fica ruminando. A gente pode até dizer assim: o ciumento é um animal ruminante, sabe? Porque ele pega aquelas histórias e fica dissecando, fica querendo encontrar nexo entre as partes, etc. Mas ainda existem bons motivos para casar e continuar casado? Claro, eu acho que o essencial do estar junto com uma mulher é de poder crescer como pessoa, né? E de agradecer àquela pessoa de ter me ajudado a crescer. Eu acho parecido com aquela história que a gente encontra na beira da praia, aquelas pedrinhas bem redondinhas, não é? Bem feitinhas. Aquelas pedras
se vocês não sabem, ela veio lá de cima, né? Da montanha. E ela veio descendo e veio se atritando, batendo, né? Uma nas outras. E é por isso que ela está bem redondinha. Aí também a gente tem que tomar cuidado para as descidas não serem muito rápidas, para as porradas não serem muito violentas, porque aí racha, quebra e acabou-se a pedrinha, né? Então, é bonito porque eu acho que é a ideia do amor na convivência, sabe? A gente vai se amalgamando, a gente vai se esculpindo. Chega um momento que a gente é capaz, eu acho, de tocar de ouvido, olhar, e aquele olhar já me diz muita coisa, sabe? De saber que a gente é cúmplice. Acho que essa é uma palavra muito boa para usar do casal. Nós somos cúmplices. E cúmplice é aquele que exige, aquele que compreende. A base de um casamento seria o amor? Ou a paixão é uma coisa que tem que estar presente? Ou qual é a diferença da paixão e do amor? Existe diferença. Eu acho que a paixão ela é mais frugal, ela é mais rápida, ela é mais passageira. Por quê? Porque, na realidade, na paixão, eu não estou apaixonado por você. Quando eu olho alguém, pronto, né? Aí dispara, pum! Meu coração bateu forte, me apaixonei. Por você? Não. Não sei nem teu nome, não sei tua história, não sei nada. Então, eu projetei aquela imagem que eu tenho dentro de mim, eu me apolcei. É por isso que o apaixonado, ele é inseguro, a paixão é insegura, porque tem medo de dissolver, de desaparecer. E o amor já é uma coisa que é construída. O amor é a descoberta do outro. Às vezes acontece, não é raro, coisas assim. Eu achava que ela era uma meninazinha chatinha, pernóstica, meia boçal, espilicute, né, como se diz no Ceará. Mas aí eu fui brincando com ela, fui insultando, ela foi me insultando. Aquilo virou amor e nós somos casados há 20 anos, ou 30 anos. Então, eu fui gradativamente descobrindo quem era você para mim. E eu descobri e aquilo foi legal e foi sendo construído. Então, o amor é uma construção. Né? Por isso é que é difícil também de desfazer. Né? Bom, então o que a gente chega à conclusão é que, mesmo com todas essas dificuldades, ainda vale a pena casar e viver casado. E o casamento não é uma instituição falida? Não, eu acho que não. Eu acho que não é bom que o homem esteja só, sabe? Quer dizer, não é bom que a mulher esteja só. Claro que existem circunstâncias em que isso acontece, mas não é bom. A convivência a dois ela é muito rica, ou pode ser muito rica, depende do quanto a gente se empenha nisso. Você sabe o que é a gente ir daqui para o trabalho pensando, será que ela falou certo? E aquilo fica na minha cabeça, sabe? Aquilo me engrandece. E é uma coisa que tem que ser cultivada a cada dia. Tem que ser cultivado. Eu acho que o bom casamento seria aquele que todo dia de manhã, quando a gente acordasse, como é? Tu topa ser minha mulher por 24 horas? E ela dizer para... Sim, eu topo, né? Acho que o casamento tinha que ser refeito todo dia de manhã. 24 horas. Tipo aquele negócio dos AAs, né? Dos alcoólatras, né? Mantenho minha fidelidade por 24 horas. Amanhã a gente vê como é que a gente faz. E aí depois isso fica tão legal que a gente só assina embaixo o ponto, né? E eu acho que fica legal. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua entrevista. De nada.